Gente, hoje o papo era para meninas. Nós vamos falar sobre a menstruação. Eu quero definir o que é uma menstruação normal, para que vocês saibam que se a de vocês não tá normal, para poder descobrir, investigar as causas, né? Porque ninguém merece ficar sofrendo todo mês. Então, o que é uma menstruação normal? E isso aqui é na luz do Ayurveda, mas também na luz da ciência, né? Sob a luz da ciência. Então, são 28 dias e se relaciona ao ciclo da lua, tá? Que é mais ou menos de 28 dias. Como cada pessoa é diferente, vai variar entre 27 e 30 dias. Esse aqui é o normal. Então, o sangramento, ele é de mais ou menos de 5 dias, então ele varia de 3 a 7, de acordo com a pessoa. É contínuo, então ele não para e depois continua no meio. Comigo já aconteceu isso no passado. Parava no dia 3 e voltava no dia 5. Ele é para ser vermelho vivo, então nem um vermelho muito escuro, não é para ter coágulos, não é para ficar muito fraquinho, tipo rosa, não é para ter nenhum amarelado, tá? E é para sangrar menos de 80 mililitros por mês, por ciclo. Não é para ter nenhum odor muito forte, então aquele cheiro de ferro, ok, mas outra coisa que não seja esse cheiro de ferro não é bom. E não é para ter cólica, e se tiver cólica, é bem fraquinha no começo, tá? Então, se você está sangrando mais que 7 dias, seu ciclo não vem todo mês, ou ele vem 2 vezes por mês, menos de 27 dias, né? Se repete em menos de 27 dias. Se tem um cheiro esquisito, se a cor tá um vermelho muito escuro, se tem coágulo, ou se tá um vermelho muito claro, ou se é interrompido, isso tudo tá anormal e tem que investigar a causa, que muitas vezes é um problema hormonal, né? E muitas vezes esse problema hormonal é de uma dominância estrogênica. Claro que cada pessoa vai ter um problema diferente, mas o mais comum é essa dominância estrogênica. O que é a dominância estrogênica? Às vezes até o nível de estrogênio está ok no sangue, mas em relação à progesterona ele está muito elevado. E quais são as causas mais comuns? Xenobióticos. Tá? Então, os xenoestrógenos, esses plastificantes que a gente coloca a marmita no coisa, deixa a água no micro-ondas, deixa a água no sol, né? Bebe muito de garrafa plástica, fica aquecendo plástico, passando parabeno no corpo, aquele recibinho lá, aquele papelzinho que sai do recibo do cartão de crédito, aquilo lá, você fica brincando com aquilo, mexendo com aquilo o tempo inteiro. Isso tudo é absorvido pela pele, mimetiza o estrogênio e você fica com uma dominância estrogênica. Então, esses fluxos muito pesados, essa TPM muito ruim, né? Tudo isso pode ser sinal de uma dominância estrogênica. Então, o que o Ayurveda fala? A gente vai começar, então, na fase folicular, que é do dia 1 ao dia 14, que seria uma fase Kapha, né? Dominantemente Kapha. Aí, depois você vai ovular, que seria uma fase Pitta. E o Ayurveda diz que você tem que ovular na lua cheia, tá? Quando você está totalmente em equilíbrio, igual quando eles dizem que você está totalmente em equilíbrio, a vontade de fazer cocô vai te acordar? Então, quando uma mulher está totalmente em equilíbrio, ela ovula na lua cheia e aí ela sangra na lua nova. E o sangramento, que é para durar em média 5 dias, mas ele vai variar de 3 a 7, ele é uma fase vata. Então, por isso que a mulher fica mais aérea, fica mais emotiva, fica mais ansiosa durante essa fase, né? E na fase folicular é uma fase Kapha, por isso é que você tem uma retenção de líquido um pouco maior. E aí na fase Pitta, que seria quando aumenta a temperatura, né? O Pitta é fogo, tanto que se você estiver medindo lá na fertilidade, quando você ovula, sua temperatura sobe um grau, né? E aí você ovula na fase Pitta, ok? E o Ayurveda fala que quando há um desequilíbrio do seu dosha, porque nós todos temos os 3 doshas na gente, né? Mas a gente tende a ter um dosha mais dominante, 1 ou 2 doshas mais dominantes. E quando ele está desequilibrado, então a pessoa quando está com excesso de vata, ela vai ter a menstruação muito picada ou irregular, ou não vai vir. Ela vai ter um fluxo muito leve, não vai ser um fluxo pesado. Ela vai ficar assim meio aérea, muito ansiosa. Vai ter muita alternância de humor, né? Porque o vata ele é vento, então ele fica nessa que vai e volta, né? Quem tá com pita desequilibra. E aí, para equilibrar o vata, você vai fazer rotinas diárias do vata, a dieta do vata, né? Isso aí depois, ou vocês podem pesquisar, mas depois a gente não dá tempo de entrar aqui nisso tudo. Quem tá com pita desequilibrado, ela vai ter muito sangramento, ela vai estar muito irritável, muito nervosa, muito com raiva, tá? Ela é que é a mulher que fica
Meu Deus do céu, quando tá com TPM ninguém nem aguenta. Ela vai ter muita vontade de comer doce, apetite em geral, muita acne e diarreia. A pessoa que está com CAFA desequilibrado, ela vai ficar aquela inchada, muito inchada, o peito inchado, a barriga inchada, vai se sentir muito letárgica, muito preguiçosa. O sangramento dela é mais viscoso. Tem alguns tipos de tem alguns coágulos na pessoa que está com problema de vata. Então, vata não, CAFA. Quando a pessoa está com desequilíbrio de CAFA, então ela vai ter bastante coágulo. E aí o Ayurveda diz que durante a nossa menstruação normal, seja ela ruim ou boa, né, assim, estando equilibrada ou não, para você ter uma menstruação boa, eles dizem que a menstruação ela é uma detoxificação do corpo da mulher. E aí então você tem que dar suporte para essa detoxificação com bastante hidratação, movimentos bem leves, não é hora de fazer crossfit, não é hora de pegar pesado. Pode sim exercitar, caminhada, nadar, né? Uma yoga mais restaurativa, não uma power yoga, por exemplo. Então, nada muito intenso. É uma hora de meditar bastante, contemplar bastante, tomar bastante chá. E aí eles indicam aquele chá, o CCF, né, que é o cominho, a semente de coentro e a erva doce. E botar bastante gengibre, cardamomo, açafrão, cominho, a erva doce também na cozinha, tá? Nos temperos, bastante canela. Que mais? Hidratar, já falei, e ter uma rotina diária, porque a fase de sangramento é uma fase vata, e o vata ele é muito disperso. A coisa que o vata mais precisa, a pessoa que é muito ansiosa, é que nem eu, né? O vata ele é magrinho. Depois a gente pode conversar sobre isso, é super interessante. O vata ele é bem magrinho, ele tem tendência, né, a ser mais magrinho, a ser muito ansioso, a ser ter uma constituição um pouco mais fraca e ter uma mente assim meio aérea, gostar muito de viajar, mas viajar faz mal pro vata. Então, como é uma fase vata, tem que se fazer rotinas diárias, porque a coisa que o vata mais precisa é rotina, é constância, porque o vata tende a ser muito inconstante e não gostar de rotina, que não é meu caso, né? Claro que a gente não é também ipsis literis definição, né? Então, a última coisa que eu quero falar com vocês, gente, é que a maioria das mulheres aí, pelo menos todas as pessoas que eu conheço, sangram mais de 80 mililitros por menstruação. E isso é a ciência, não é nem o Ayurveda que fala, que se você sangrar mais de 80 ml, é muito difícil manter os níveis de ferritina adequados. Então, tem que tomar cuidado aí, porque a medicina convencional está olhando a faixa ali de ferritina do laboratório, que vai de 10 até, sei lá, 150 para a mulher. 150, eu acho. Não, 120. De uns 10 a 120 para a mulher, e diz que isso é normal. Não tem como 10 ser o mesmo normal de 120, né? Então, uma ferritina muito baixa, abaixo de 50, o seu cabelo cai, então você não fica com a pele boa. Então ela tem que estar otimizada. A gente tem que trabalhar com faixas laboratoriais, não só da ferritina, como qualquer outra coisa, em faixas otimizadas. Né? Então, se você quer que a sua ferritina esteja acima de 50, melhor ainda acima de 70, mas também não pode estar muito alta. Ferritina muito alta indica muita inflamação. Então, 120, 130 ali já tá bom. Mas acima de 70 é ideal, é otimizada, porque aí você tá com os estoques de ferro bom e o cabelo não cai, né? E a pele fica boa também. Então, eu coloquei lá no post os valores ideais relacionados a exames que estão relacionados a ferro. Então, transferrina, saturação da transferrina, a hemoglobina, porque uma hemoglobina boa, ela é acima de 13,5. O médico aí tá dizendo que é acima de 12, eu acho, não sei. Mas você já estaria funcionalmente anêmica, tá? Com menos de 13,5. Então a gente tem que ver isso, investigar, ver se. Porque às vezes o cabelo tá caindo, a pessoa não tá lá tomando biotina e não tá entendendo porque o cabelo tá caindo, é a ferritina que tá super baixa, tá? Então, como a maioria das pessoas está com sangramento exacerbado, que não era para estar sangrando desse tanto, fica difícil manter o estoque de ferro. E aí, comer, né, alimentos verdes escuros, feijões, e sempre combinado com uma vitamina C, porque o ferro vegetal ele não é tão bem absorvido. E combinar também com uma proteína na dieta, isso ajuda muito. O ferro não M, né, que são o ferro das plantas, ele é melhor absorvido na presença de ácidos, então vitamina C ou cítricos, por exemplo, e na presença de proteína animal.
Então, ajuda a coisa a reabsorver. E aí, quem tem problema, comer um pouco mais de carne vermelha, mas com moderação, não é desculpa, porque meu ferro tá baixo, que eu vou comer carne vermelha todo dia, né? Porque é bem inflamatório. Comer muito é inflamatório, ela faz bem, ela é ótima, mas comer muito, por causa da gordura saturada, pode ser inflamatória. Então, investigar isso e suplementar se precisar, né? Se não conseguir levantar com a dieta, tem gente que por questões genéticas não consegue levantar o ferro com a dieta. Eu sou uma dessas pessoas. O meu ferro vive baixo, eu tenho que estar sempre suplementando. E eu posso saber, meu cabelo começa a cair, é porque eu estou esquecendo de tomar o bendito ferro. Tá? Mas cuidado, tá, gente? Isso é pra descobrir primeiro. Não sai tomando ferro, não, porque ferro é super oxidante. Então a gente não quer ferro em excesso, aqui a gente quer ferro na quantidade correta. Ficar tomando ferro demais sem precisar oxida o corpo, tá? Enferruja o corpo. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiver alguma dúvida, sempre me fala. E tá, última coisa, eu esqueci de falar. Que durante a menstruação, o Ayurveda diz para você fazer aquela respiração de narina alternada. Então respira por uma narina, expira pela outra e inspira por essa, expira por essa e inspira por essa, entendeu? Fica nessa e nessa e nessa. De 5 a 15 minutos durante a menstruação ajuda a você se centrar, porque durante a menstruação a pessoa fica meio, né, voada. Então ajuda nessa fase vata, essa respiração alternada. Ok?